Está começando Virou uma Chave, um bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos. Eu sou a Suzana Oliveira. E eu sou a Vanessa Balsalobre. Bom, gente, acho que todo mundo aqui gosta de viajar, né? Difícil quem não gosta de viajar. Mas sempre tem aquela viagem marcante por conta daquela história de perrengue. No nosso episódio de hoje, a gente vai contar os perrengues de viagem que a gente já passou. Eu tenho um perrengue que é quando eu fui com meus avós pro Chile. Meu avô nunca tinha andado de avião e eles já são senhores e senhoras, né? Eu fiquei responsável de levá-los até a casa da minha tia. Calma, sua tia que mora no Chile. Isso, ela mora no Chile. Perrengue internacional, você ia levar os pais dela, né? Isso, ia levar os pais da minha tia, meus avós, até a casa dela. E aí, beleza. Falei assim, minha espanhola é muito ratatá, vamos lá. Né? Fiquei Vámonos que vámonos. E aí, fui. Saiu daqui o avião já atrasado. Só que assim, pro meu avô era tudo a primeira vez. Então, passar no raio-x era aquela tensão que parecia que ele estava portando arma, cocaína, tudo assim. E assim, ele passava duro, assim, era engraçado de ver, né? Tipo, e aí, não só isso, como você tem que ficar como se fosse duas crianças, que é muito engraçado, porque eu falo, dá os RGs aqui. Aí eu ficava segurando os RGs, a passagem, e aí eu ia na Polícia Federal e falava, olha, tá aqui, eles pareciam meus filhos, assim, sabe? Então pegava os RGs, aí eu deixava comigo, pra eles não ter que abrir toda hora a carteira, a bolsa pra pegar, então eu já ficava tudo comigo. Então eu ia tomando a frente, sabe? Então eu ia na fila. O guia da viagem. Então tudo isso já era, pra mim, já era um perrenguinho ali de, tipo, ter que ficar meio que, não babá, assim, mas me dava uma responsabilidade grande, sabe? De tomar conta deles, porque eu queria que eles tivessem uma experiência boa. Chegou, o voo já saiu atrasado do Brasil, e aí a gente ia até Santiago do Chile, de Santiago a gente ia pra Concepción, que era onde minha tia morava. Só que aí chegou em Santiago atrasado. Tem que passar, pega a mala, não pega a mala, não, tem que pegar a mala porque precisa pra ir na polícia de lá. Era escala ou vocês iam de ônibus? Não, era escala. Era um tempo de, acho que 40 minutos pra conseguir sair de um pro outro. A gente já tava atrasado. O meu avô e minha avó, quando eu falei que estávamos atrasados, o meu avô e minha avó já começou a entrar em mini desesperos, assim. E eles são senhores, então eles não vão andar rápido. Tem toda uma questão de andar um pouco mais devagar e tudo certo. Então vamos. E aí pego as malas, tem que ir despachar as malas de novo pra poder... Não, tem que passar na Polícia Federal, aí passa na Polícia Federal, pra despachar as malas de novo, pra pegar outro avião pra ir pra casa da minha tia. A hora que chegou pra moça, eu cheguei, consegui fazer todos os trâmites, cheguei pra despachar as malas. Aí eu cheguei numa moça lá que tava e falei assim, onde eu despacho as malas? Qual a fila pra despachar as malas? Aí ela falou Você falou assim, ou você falou, falei com o meu espanhol. Só que aí eu chegava com um discurso assim, olha, eu sou do Brasil e não falo muito bem espanhol, mas eu vou falar devagar e você vai falar devagar e a gente vai se entender. Falando tudo isso em espanhol, quer dizer, no meu espanhol. E aí, beleza. Mas assim, eu fiquei orgulhoso porque eu consegui me sair muito bem. Aí cheguei na moça, a moça foi super grossa e falou assim, que horas que é seu voo? Não, você já perdeu o voo, seu voo já saiu. Aí eu falei assim, tá, mas assim, não, moça, eu preciso ir. Ela, não, o voo tá lotado, já fechou, você não vai conseguir ir. Você tem que ir ali, ó, naquele guichê e falar com a tal pessoa. Aí eu falei, a gente perdeu o voo. Eu falei pro meu avô, pra minha avó, eles entraram em desespero. Mas assim, parecia que ia cair uma bomba no aeroporto. Eu falei, calma, a minha avó, mas vai ter que comprar outra passagem? Eu falei, não, vó, calma, vamos lá se informar. Aí fui no guichê, falar com a moça. Aí fui, expliquei, falei que não falava bem, nanana. Aí a moça me deu uma bronca. Você fala bem, sim. Não fica falando que você não fala bem espanhol, porque você fala bem, você não precisa ficar falando que... Ela falou desse jeito. Tomou um fecho. Mas assim, mas ela foi super fofa. Mas é uma assim, lição de moral, né? Chegou porque no eu chegava... uma lição de moral. Ei, menino, acredite. Autoajuda. Acredite em si. Exato. Porque eu chegava já me desculpando. Perdão, sou de Brasil, nanana. E aí ela, não precisa falar isso, você fala bem. Aí eu já me achei, né? Já me senti. Aí ela falou assim, olha... Já veio aqui, amor, já tava aqui. Aí ela falou assim, ó, a questão é, eu não vou conseguir colocar vocês em nenhum voo hoje. Isso era tipo 11 da manhã, sei lá. Eu ia ter que ficar o dia inteiro ali. Ela falou, tem uma vaga pro próximo, que vai ir aquela menina. Aí eu olhei pra menina.
Aí ela falou assim, porque se vocês são 3, né? E vocês não vão sozinhos. Eu falei, nem dá. Aí ela falou, então, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir boletos de hotel. Vocês vão ficar num hotel aqui perto. Aí eu vou emitir também um boleto de táxi. Vocês vão de táxi pra lá, o táxi busca vocês amanhã e volta pra cá no voo das 5 da manhã, beleza? Aí eu falei, tudo bem. Aí, não tenho plata. Ela falou, é por tudo por conta da, sei lá, qual era a companhia. Porque a minha avó... Não, porque a minha avó, ela meio que entendia o que a moça tava falando e ela ficava falando na minha orelha assim, Leandro, a gente não tem dinheiro aqui, a gente, tipo, só tem real, porque a gente ia trocar lá. A gente só tem real, eu tenho um pouco peso aqui. Aí eu tentando entender o que a moça tava falando e a minha avó falando comigo. E eu falei, calma, avó. Aí eu fui falar pra moça, porque eu imaginei que, óbvio, que o erro não foi nosso, o erro saiu deles, eles que iam arcar com os custos, né? Aí eu falei, não, vó, eles vão pagar. Ela, mas você avisou a moça que não tem dinheiro? Eu falei, vó, não precisa. Aí minha avó falou, precisa avisar. Aí eu fui e falei, moça, não tenho plata. Aí ela falou que eu já imaginava, né? Só falei pra minha avó ficar tranquila. Sim, claro. Aí, beleza. Não tem Fomos. E meu avô e minha avó, assim, tô resumindo muito. Eles ficaram muito desesperados. Resumi, porque eu fiquei cortando de ponta a ponta o aeroporto, porque me mandavam ir pra um lugar e mandavam ir pro outro. E assim, meu avô já cansadíssimo. Minha avó também super cansada, porque é um desgaste, né? E eu acho que eles também ficam tensos com, né? Tipo, ai, será que vai dar certo? Se não vai? Bom, consegui eu emitir tudo lá, os boletos, tudo, fomos pro hotel. Aí chegou no hotel, a minha avó super tensa ainda, com medo de, tipo, vamos perder, nossa, vamos ser deportados pro Brasil. E aí avisei pra minha tia que a gente não ia conseguir chegar, né, porque perdeu o voo. Aí fomos dormir, aí a gente chegou, aí era tudo, né, ia lá, comia, deixava na conta do negócio. Aí minha avó já achou, nossa, que chique, né, tudo chique. Já falou, vamos dar uma volta pelo centro, fazer umas comprinhas e botar no boleto da... Fomos dormir, aí minha avó falou assim, Leandro, não vai perder a hora. Eu falei, pode deixar, vó. Eu tô do quarto do lado, a gente não vai perder a hora. Aí, beleza. Coloquei meu celular pra despertar. A gente ia tomar o café da manhã, 4 da manhã, pra sair às 5, que o cara ia buscar a gente pro voo sair às 6, alguma coisa assim. Fui dormir, cansadíssimo já, né? E aí, coloquei o celular pra despertar. Quando foi um determinado horário, imaginando. começou a tocar o meu celular. E aí, eu dei um pulo da cama, peguei meu celular e a minha avó me ligando. Eu falei, o que aconteceu? Aí já, oi, vó, Leandro, a gente não vai se atrasar? Ela não dormiu, óbvio que ela não dormiu. Aí eu peguei, eu falei, vó, são 2 da manhã. A gente vai levantar daqui 2 horas. Vamos dormir? Ela, ai, tá bom, não precisa ficar bravo. É que eu tô com medo de perder. Eu falei, vó, relaxa, o celular já tá pra despertar, a gente não vai perder a hora. Aí, beleza. Despertou às 4, tipo assim, despertou, o celular, minha avó já ligou. Assim, não tô brincando, despertou, minha avó ligou. Falei, vó, já tô acordado. Vou me ela arrumar já tava e a gente pronta desce com a pra... mala na porta do seu quarto. A gente desce pra tomar café, beleza? Beleza. Aí fui, a gente desceu pra tomar café, aí eu falei, conseguiu descansar, vô? Aí meu avô, que jeito? A sua avó não parava, ela ficava andando de um lado pro outro e falava, Lamartine, a gente vai se atrasar. E eu não conseguia dormir. Tadinha. Só sei que eles... Aí a gente foi, tomou o café da manhã e foi pra lá, assim, com muito medo. Eu já não tava mais com medo de dar errado. A minha avó tava com muito medo. Tanto que eles iam chegar e falar assim, família Oliveira, podem entrar na van. E aí o cara não chegava. Só que assim, é tudo muito certinho no horário. Então, ele falou que ia chegar às 5, era 10 para 5. Minha avó, nossa, o cara não chegou ainda. Eu falei, vó, é 5 da manhã. Quando foi 5 da manhã, é família Oliveira. Aí eu falei, tá vendo, vó, agora? Aí a gente entrou lá no carro e aí foi pra lá. E aí deu super certo. A minha avó só ficou mais tranquila quando a gente pisou no aeroporto, ela viu minha tia e aí ela ficou tranquila. E esse foi o perrengue. Tentei dar uma resumida aqui, porque senão ia ser gigantesca a escola, porque ela vai tendo... Você vai lembrando de coisas que, tipo, andar de um lado pro outro. Só sei que eles ficaram bem cansados, tadinhos. E esse foi meu perrengue de viagem. Eu tenho um perrengue internacional também. Olha. Ah lá. Quando eu tava no ensino médio, minha viagem de formatura do 3º ano foi pra Disney. Chique. Eu achei que isso não iria acontecer, achei que eu não ia, mas aí, enfim, meus pais conseguiram se organizar e eu fui pra Disney e as minhas amigas foram todas também. Então foi assim, um acontecimento, muito acontecimento. Lembrei que eu ia pra Balneário Camboriú.
A opção era Natal ou Disney. Gente, que chique. As minhas amigas e os meus amigos foram. Tipo, a minha sala foi em peso. E aí, o A foi pra Natal. Tinha essa rixa. Mentira, não tinha uma rixa, mas, né, as salas se separaram um pouco. Aí, essa viagem, ela é feita de micro perrengues, assim, sabe? Não é um perrengue único e super detalhado como o do Lê. Mas, o voo saiu de Campinas. Aí, a gente chegou, tipo, 3 horas antes, assim. 3 horas antes? Nada. A gente tinha que chegar 5 horas no aeroporto, o voo saiu 11 horas da noite. Caramba! Juro. É porque, né, como era uma excursão, assim, várias unidades do Colégio Adventista de São Paulo, então tem uma coisa de todo mundo tem que chegar, né? Aí, ok. Estávamos a caminho de Campinas no carro, eu com a minha família. Percebi que esqueci o cartão internacional em casa. Aí, naquele momento, a minha mãe já quis me matar, porque a minha mãe me perguntou, ela sempre me pergunta 85 vezes se eu peguei todas as coisas. E aí, né, você já fica, ai, mãe, claro que sim, nossa, claro. Eu peguei, sim, calcinha, desodorante, escova de cabelo, dinheiro, documento, sim, tá tudo aqui, minha pasta com... Que saco, Mãe mãe. Exato. sendo mãe, filha sendo filha. Sim, Né? eu tinha certeza que eu tava com tudo, assim. Mas, no meio do caminho, eu vi que eu tinha esquecido o cartão. E aí, gente, você tá indo, né, pra Disney, assim, você não vai comprar um nadinha. Eu tinha um pouquinho de dólar comigo, mas eu ia levar o cartão da minha mãe. Aí eu já comecei, assim, né, por dentro. Não, tudo bem, não vou comprar nada. Vou fingir que tá tudo bem, que eu nem me abalei tanto, pra minha mãe não brigar tanto comigo. Né, porque, assim, se eu ficasse me Desesperada, Exato, eu ia né? demonstrar, ia dar pano pra manga pra ela me xingar. Mas aí a minha irmã tava no carro e falou assim, ó, o meu adicional tá aqui. Daí, salva pelo bom. pedacista. Exato. Fui salva ali, né, da primeira coisa. Aí, ok, cheguei no aeroporto, encontrei todos os meus amigos, a gente com camiseta de excursão, né, assim, nossa, caraca, vamos pra Disney, não sei o quê. Aí, tá bom. Aí eu descobri que em todo voo internacional, eu não sei, ou em todo voo, não sei como é isso, uma pessoa é escolhida. Vocês sabem dessa história? Um passageiro é escolhido pra ser revistado, ter sua documentação um pouco mais, vista com mais rigor, assim, né, e tal. Quem foi a escolhida? Suzana. Obviamente, né, gente? Óbvio que sim. Aí, ok, passa o detector de metal, não sei o que. Ah, oi, tudo bem? Você é a Suzana? Você é a passageira do voo tal, Boeing, barabari. Só que eu era menor de idade, então alguém da escola, né, tinha que me acompanhar. Aí a gente foi pra uma salinha, tipo assim, da polícia com algumas pessoas, 2 pessoas estavam na sala. Uma funcionária do aeroporto e uma policial, eu acho. Aí eu tive, assim, que tirar o sapato, tirar a meia, tirar tudo. Meu Deus. Pra ser revistada. E, tipo, 17 anos. Mas é escolhido aleatoriamente, assim, eles falaram. E tive que mostrar todos os meus documentos, mostrar meu passaporte, meu... tudo. Tive que mostrar tudo. E aí, segui viagem. Eles falaram assim, não, isso é só um protocolo e tal. Só que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles sabiam quem eu era. Tipo, eu também tive um tratamento diferente lá. Porque quando você chega, você passa pela imigração. As minhas amigas todas passaram. E eu, assim, ficaram fazendo várias perguntas. Perguntou quanto de dinheiro eu levei. Perguntou várias coisas. Fizeram 1000 perguntas. E eu tinha uma carta, né, assim, falando que eu tava indo pra uma viagem da escola. Tinha a carta de um colégio adventista de lá, sabe? Que ia receber a gente e tal, não sei o quê. Tava tudo certo, assim. Só que tinha o ponto de falar inglês ou espanhol, né? Eles falam as 2 coisas. Mas eu tive que falar sozinha, assim, e tal. E aí, uma hora, eu fui tentar ajudar uma amiga. Daí, falou assim, ó, não, cada um fala sozinho. E eu já tava, né, super assim, tinha respondido 1000 coisas, eu não podia nem ajudar minha amiga e tal. Mas aí também passei. É isso, assim, são perrengues que foram solucionados, mas que, né, geram uma tensão, gente. Quantos anos você tinha mesmo, Su? Você Eu falou? tinha 16? Não, 16. Eu tinha 16. Aí tá bom. Aí a gente chegou e tal. Aí a gente não foi direto pra Disney, né? Pra Orlando. A gente parou em Miami. E no dia que a gente chegou, a gente passou o dia no Outlet. Passei o dia no Outlet, tudo bem, né? Tava com o cartão da minha irmã. E fiz algumas comprinhas, assim, né? Eu levei pouca roupa. Depois eu percebi que eu achei que eu ia comprar um guarda-roupa. Mas não, as coisas não eram baratas assim. Aí, enfim, saímos do Outlet. Passamos o dia, né? Primeiro dia no Outlet. Eu entrei no ônibus. Comecei a passar mal. Tipo, mal-estar. Tive febre. E os meus amigos, assim, tipo, achando o máximo, né? Tudo era o máximo. Estar no ônibus era incrível. Olha o que eu comprei. Aí eu levantava um tênis, levantava uma camiseta, levantava... Tipo, todo mundo assim. E eu dormi. E eu sou super a pessoa que não quer perder nada, sabe? Assim, eu quero participar de todas as coisas e tal. Só que eu tava realmente doente. E aí eu dormi no ônibus, assim, até Orlando, né? A viagem até Orlando. Dormi. A gente parou num lugar que tinha... um hambúrguer famoso de lá, assim, todo mundo comprando. E eu, tipo, sem vontade
vontade de comer nada, sem vontade de fazer nada, passando mal real. Aí tá bom, chegamos no hotel, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Ver a enfermeira. Olha isso, gente. Cheguei super bem. Cheguei super bem. Aí fui ver a enfermeira e tal. Só que tem toda uma coisa assim de medicar menor de idade, né? Tipo, o que pode fazer, o que não pode fazer. Só que eu, como uma boa filha de Madalena, precavida, tinha a minha própria farmácia, né? Então eu falei assim, olha, moça, eu acho que eu vou tomar um Resfenol, porque eu vou dormir. Vai me dar sono, eu vou dormir. E ele é pra gripe, ele é um... Tinha alguém maior de idade ou só os adolescentes? De responsáveis? É. Tinha responsáveis da escola. Acho que foram só 2 adultos com a gente. Tipo, pouca gente, né? Mas é porque era o 3º ano, então tudo bem. Tinha um homem e uma mulher, era isso. O diretor e a tesoureira da escola. Aí ela veio no quarto junto com a enfermeira e tal. Daí eu falei assim, eu acho que eu vou tomar esse remédio, porque eu já tô acostumada a tomar e tal. Aí beleza, eu tomei e tipo, pensando, né? Gente, eu não quero perder essa viagem, não quero ficar doente aqui. Por que eu tô doente, sabe? Nem fiquei, sei lá, dormi no voo, pensando que era, né, o corpo meio zoado, assim. Passei o dia bem no outlet, o que aconteceu? Aí beleza, eu tomei, acordei bem no dia seguinte. Foram, gente, provações ali, assim, né? Até chegar. Aí tá bom. Daí pra frente, deu tudo meio certo, assim. Não, deu tudo certo. Tiveram mais algumas coisinhas, assim, né? Não tão marcantes. Mas, no penúltimo dia, eu e as minhas amigas, assim, melhor quarto de todos. A gente se divertiu muito. E você fica 7 dias no lugar, o seu intestino, ele precisa funcionar em algum momento. Ele tem que funcionar, né? Você pode até, assim... A ideia é que isso aconteça. Exato, todos os dias. Só que teve um dia que a gente resolveu funcionar todo mundo no mesmo momento. Todo mundo quis fazer cocô na mesma hora, assim. Então foi uma sequência. Foi uma, aí foi a outra, foi a outra. Eram 4 meninas no quarto, né? A privada entupiu. Só que ela entupiu, gente. Tava tudo certo, né? Foram 3 antes e deu tudo certo. Aí eu não lembro quem foi a última. Eu acho que não fui eu, mas pode ter sido eu. E a privada não apenas entupiu, como começou a transbordar. E tudo nos Estados Unidos é feito de carpete. Sim, carpete. No banheiro? Não, no quarto, mas... mas era pertinho, assim. Sim. Gente, o carpete do quarto começou a ficar encharcado de água. Água de cocô. Não, mas tipo, eu acho que desceu, só que a... tipo, tá, não era ficou, cocô, não transbordou ficou cocô. lá. Não ficou lá, mas entupiu e aí... Entendi. Ela começou a encher de água, sei lá, sabe? Teoricamente, Meno male. Enfim, aí começou a transbordar água, assim, e a gente, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? Aí vai a gente chamar a tesoureira da escola, né? A Aline, mandando áudio. Eu não tive coragem de apagar as conversas com ela, porque tem os áudios. Eu posso te mandar de... Tem os áudios. Aline, a gente fez cocô. O que a gente faz? Essa privada entupiu e tá vazando água, tipo, transbordando. Muita água. Daí ela respondendo, façam menos barulho, kkkk, porque a gente tava rindo compulsivamente. Aí o que a minha amiga fez? Começou a secar o carpete com o secador. Achei que ela ia falar, todo mundo pega o snorkel, pé de pato, a gente vai nadar. Eu não esqueço essa cena que ela estava pós-banho, porque tipo assim, eu acho que foi isso. Ela usou o banheiro, tomou banho, achou que nada tinha acontecido. Aí quando saiu, tava tipo uma poça de água pra fora do banheiro, assim. Aí ela tava com o cabelo molhado, aí ela tava secando o cabelo, secando o carpete. Seca o cabelo, seca a bosta. Seca o cabelo, seca a bosta. Com o tempo, enfim, a gente lembra dessa cena com todos os detalhes, porque foi muito engraçado, foi muito divertido. Enfim, foi um perrengue, né, gente? A gente saiu do quarto, deixou ele lá alagado de água de cocô. Mas como que resolveu? A gente foi embora, era o penúltimo dia, assim, era... A gente não resolveu. Dormiu ali com aquela poça mais uma noite, depois a gente foi embora mesmo. Ai, gente, eu acho que foi isso de perrengue dessa viagem, porque tá suficiente, né? Eu e a Van, a gente fez a mesma faculdade, a UFSCar, e ela vou de novo, mais um episódio, eu vou falar o quê? Piracicaba. Então, geralmente eu voltava aos finais de semana. E assim, era uma companhia de ônibus que não opera mais a linha, que era muito ruim. Então sempre tinha perrengue, e perrengues assim, variados. Às vezes o ônibus parava, quebrava, às vezes parava do nada, entrava uma pessoa com uma galinha. Assim, era assim, cada dia era uma novidade. Daí, num dia, eu ia fazer São Carlos, Piracicaba.
E às vezes a gente não pegava na rodoviária, a gente pegava na rodovia Washington Luiz. Tinha um ponto que algumas vezes a gente tava ali no ponto, o motorista olhava pra gente e fazia que tava cheio com a mão assim e não parava, pra não ter que se deslocar até o centro, até a rodoviária. E neste sábado, eu lembro que era um sábado, o ônibus parou e ele estava lotado e ele falou assim, tem que sentar no chão, porque assim, essa aviação era uma bagunça. Às vezes vinha lotado de as pessoas sentadas e lotado de pessoas em pé. Então, assim, era uma bagunça. Quanto tempo de viagem de São Carlos pra Pira? Dava, se você fosse de carro normal, 50 minutos, 1 hora. Mas como parava em Rio Claro, e daí em Rio Claro andava a cidade toda, chegava a dar 2 horas de viagem. Então, eu sentei do lado do primeiro banco, do 1, 2, 3 e 4, porque pra trás não dava mais pra sentar, tava lotado. E era um ônibus que não tinha banheiro, certo? Quando eu sentei, eu senti uma fisgada na barriga. Ai. Deu uma fisgada. Eu falei, tudo bem. Tem o intestino. Não, tá tudo tranquilo e tal. E daí o ônibus começou a ir e começou a balançar. E o ônibus começou a balançar e a fisgada, ela foi falando assim, Diogo, você precisa ir ao banheiro. Eu falei, não consigo ir ao banheiro. Eu tô há 10 minutos sentado aqui. E daí o ônibus, ele balançava e o negócio começou a tomar uma proporção muito grande de dor. E daí tinha um filho da mãe do meu lado que abriu uma bolacha Tostines. Eu lembro até hoje. Aquela bolacha água e sal. Ele comia e batia. Sabe quando sai aquele farelinho do biscoito? Ele batia em mim, o farelo. E eu vi aquele farelo caindo e ele comendo, babando, começou a me enjoar mais. O ônibus balançando, aquele farelo em mim, e começou a dar uma dor, e começou a dar uma dor, e começou a dar uma dor tão grande, que eu comecei a rezar. E eu ficava, Pai Nosso. Quando o Pai Nosso não dava, e às vezes, eu não sei se pra todo mundo é assim, é que às vezes dá tipo uns 3 minutos de alívio, é como uma contração. Vai nascer a criança, e daí tem um tempo assim de a contração vai e para, né? E daí às vezes dava um alívio assim, depois ela voltava, e daí, agora é Nossa Senhora, a mãe cheia de graça. Eu falei assim, eu não vou aguentar. E daí eu pensei, Piracicaba, eu preciso ir no banheiro da rodoviária. Porque se eu aguentar... Tinha parado em Rio Claro? Passou por Rio Claro, desceram algumas pessoas, e daí eu consegui sair do meio e fui pra um banco. E, gente, eu comecei a suar frio. Mas eu suava frio, eu falava, por que não tem um banheiro aqui? Numa época, assim, não tinha grana pra nada, eu tinha cogitado descer em Rio Claro pra ir ao banheiro, só que daí eu não ia ter dinheiro pra voltar, comprar uma outra passagem. Tinha cartão naquela época, não tinha essas coisas. E daí eu tava pensando, eu vou chegar em Piracicaba, eu preciso ir ao banheiro. O banheiro custa R$1. E eu não tinha dinheiro. Não tinha mesmo. Eu abri a minha mochila e escutei que tinha um barulhinho de moeda. Eu catava as moedas tremendo, eu tremia assim, e daí você segurava de um jeito assim, muito heróico, pra não ser ali, não vai ser aqui, e eu contei 90 centavos. Ai, eu ótimo. falei, eu vou ter que negociar. Mas era piriri? Era uma dor de barriga assim que eu nunca tinha sentido na vida, ou eu nunca tinha demorado tanto pra ir ao banheiro, pra resolver, porque eram umas pontadas assim, e assim, era oração, gente, era oração. Porque tem uma que dá pra segurar, mas quando você sabe que é piriri, meu, socorro, não dá pra segurar, né? Quando chegou em Piracicaba, eu falei, meu Deus, eu vou ter que negociar com a pessoa. Quando eu cheguei e eu olhei, eu quase chorei. O valor era 90 centavos, não era R$1. Eu joguei as moedas, a pessoa olhou assim e eu fui. Gente, quando eu fui no banheiro, eu fiz... Eu quase fui... Bateu a cabeça no bati teto. a cabeça no teto. E eu fiquei com muita vergonha, porque foi muito, assim, estrondoso. Eu falei, ai, gente do céu, como que eu vou sair do box? Como que eu vou sair do box agora? Tinha papel? Tinha papel. Olha que tinha. bem. E eu olhei que tinha papel. Eu olhei, ai meu Deus, tem papel. E daí, quando eu fui sair do box, entrou uma pessoa do lado e fez... Eu falei, eu acho que a rodoviária tá todo mundo acostumado. Eu saí e, gente, era uma sensação de alívio que eu não tenho explicação. Gente, eu queria que vocês conseguissem ver a cara do Leandro nesse momento. Porque
porque o Leandro não gosta de conversar sobre cocô, assuntos escatológicos. Então, maravilhoso. Eu tava aqui pensando, assim, eu ouvindo a história do Lê, eu lembrei de um baita perrengue de viagem internacional, e aí a Suzana contando, eu lembrei de outra coisa, mas o Diogo contou essa, e quando você olha a cara do Leandro, de desespero de ouvir essas histórias, ela é tão maravilhosa que eu vou contar o meu perrengue de cocô também, só por causa do Leandro. Bom, então agora eu já sei, eu vou começar a fazer outra cara só pra enganar todo mundo. Vai fingir que tá amando. Eu vou ficar o tempo todo sorrindo agora. Ai, gente. Não, essa história é divertida. Eu tenho várias histórias de perrengue de cocô, gente. Minhas viagens sempre tem um perrengue. Cada coisa que vocês vão contando, eu vou lembrando de um perrengue. Mas esse perrengue, eu já tive. Na verdade, é um perrengue que eu me dei bem. Por quê? Eu já tive tanto perrengue com história de cocô, de passar mal em viagem e tal. E meu pai tem síndrome do intestino irritável. Então, ele sempre tem perrengue de cocô. Então, em casa, era uma coisa assim, se alguém tinha um perrengue de cocô, pro meu pai era primordial resolver isso aí. Então, assim, vamos resolver. E era uma missão, assim, pra ele dar qualidade de vida pro perrengue de cocô de cada um da família. E aí, o que aconteceu? Estávamos, fazia muito tempo que a gente não viajava, resolvemos fazer uma viagem e fomos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã para Jericoacoara. E aí, o que acontece? Meu pai, como ele tem essas questões, ele fica desesperado se ele tem que andar distâncias muito longas, porque ele precisa sempre ter um banheiro à vista, sempre tem que ter um banheiro na direção dele. E aí, nessa viagem, a gente resolveu que ia fazer um passeio pra conhecer, eu acho que é Pedra Furada que chama, eu não sei, mas é um ponto turístico famoso de Jericoacoara. E aí a gente, como é que faz pra chegar lá, tal? Então vocês têm que seguir reto nessa estradinha, aí vocês sobem aqui todo esse pasto, caminha, e depois faz uma trilha pra descer e tarará. E a gente, vambora. Um sol O seu pai tava junto. Então, meu pai falou, não vou. A gente, pai, para com isso, para de besteira, tal. Não vou, me recuso a ir. Você acha que eu vou depois me dar uma dor de barriga, não tem banheiro, não sei o que lá? Eu falei, então tá bom, você vai perder, você que sabe, a gente vai fazer o passeio. Aí ele ficou meio assim e tal, e ficou na pousada. E aí a gente, eu, minha mãe e minha irmã, então vamos lá e tal. Ai, olha essa legal, uma loja de coisinhas de crochê e tal. Comprei uma faixinha toda linda, laranjinha, pus no cabelo, tava de cabelo curtinho, então eu falei, eu quero ficar fashion. Minha irmã comprou um negocinho ali e tal. Fomos subindo. Como é que a gente faz? Segue o pasto aqui atrás dos, como é que chama? Dos jeguinhos. Aí eu adorava os jeguinhos, gente, era o máximo. E aí vai desviando do cocô de jegue e tal, é o pasto mesmo. E aí você ia meio perguntar, você tá indo pra lá? Tal, é por aqui que vai e tal, só pra perguntar. Vira nesse cocô aqui. No cocô à direita. E aí, mantendo a palavra cocô só pra dar uma animada no Leandro. Não, a questão não é nem a palavra é o de menos. É a imagem que a história gera, né? Então senta que lá vem a história. Aí, beleza, aí a gente tava subindo esse pasto, enfim, parava, tirava foto, uma brisinha, olha, aqui dá pra ver o mar, que lindo, altas fotos e tal. E minha mãe fazendo graça, e a gente rindo horrores. E nessa minha mãe fazendo graça, a gente rindo horrores, aquele sol fritando a cabeça, começou a me dar aquela pontadinha básica. Eu tava bem até então, mas começou opa! Oi, você lembra que você tem intestino? É isso, o intestino falou, oi Vanessa, tudo bem? Lembra de mim? E aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Sei que você tá aí, mas sigamos aqui fortes. E aí, subindo. Quando a gente chegou no topo, vinha a descida. E a descida, eu não sei se era sempre assim, ou eles estavam fazendo uma obra com um trator, sei lá, mas estavam meio desbarrancado, assim, uns buracos. Então era uma trilha íngreme e a gente ia ter que fazer bastante atividade física, né? Haja coxa, haja joelho pra descer aquilo. Mas vamos lá, mãe, você vai encarar? Vou encarar, minha irmã. Então vamos embora. E aí, nessa descida, aí começou aquela suada, né? Eu falei, opa, gente, acho que vai dar ruim isso aqui. E aí, você sobe, desce, faz força, dá aquela ativada maior. Eu falei, isso aqui tá ficando perigoso. Aqui vai dar um probleminha aqui que a gente não vai ter como resolver. E olhava e falava, não vai ter, como que a gente vai resolver esse problema? E muita gente fazendo a descida, né? Muita gente fazendo a descida. Não tinha um matinho. Não tinha, não havia. Matinho não havia. Porque era um
pasto mesmo o negócio. Era uma coisa limpa. Aí de vez em quando tinha um jegue. Aí de vez em quando tinha um morrinho. E aí eu falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. E aí eu tava tensa, mas nem tanto, porque eu falei, eu vou resolver esse problema. Porque já passei por isso, eu não vou me deixar abalar. Eu não tenho como voltar. Eu tô de biquíni. Então, assim, não tenho como fazer no biquíni, vai ser uma tragédia. Se eu voltar, eu vou fazer no caminho, eu vou morrer. Não tem alguma coisa vai ter que acontecer. Você tava só de biquíni? Ah, uma saída de praia, mas aquela coisa, uma saída de praia branca. Tudo bem. Meu Deus. Biquíni, fio dental. Tudo favorecendo. Tava muito favorável. E eu acho que a gente não tinha levado nem bolsa, nem nada, assim, pra não ficar carregando coisa, porque a gente não sabia como que ia ser a trilha. Aí eu falei, gente, minha mãe começou a ficar desesperada por mim. Eu falei, não, mãe, calma, vou resolver, vou dar um jeito. Ela, mas o que você vai fazer, Vanessa? Eu falei, não sei, mãe, preciso resolver. Assim eu não vou conseguir ficar. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Vou ter que achar um lugar. Aí segurei com todas as minhas forças, fiz a conexão ali espiritual, né? Aquele contato, aquela reza pra dar uma ajuda, pede pro anjo da guarda. A hora que a gente chegou lá na praia, e muita gente descendo, não tinha nada. E o que tinha era a pedra, só que todo mundo tava indo lá no furo da pedra pra parar embaixo e uma fila pra tirar foto e tal. Aí eu falei, tá, nunca fiz cocô no mar, como será que é? Aí aquele mar que tinha onda forte, eu falei, isso aqui também não vai dar certo. Porque eu falei, eu acho que vai rolar um piriri, não vai ser aquele cocôzinho durinho, né? Você faz e já resolve. Dados do episódio, pessoas que pararam de assistir pararam de ouvir na metade. Ai, gente, eu adoro falar de cocô. Se você tem nojo, me desculpe, mas é foda. Mas é bom compartilhar, porque, gente, perrengues que a gente passa, é comum na vida, né? A gente dá força pro coleguinha quando for o próximo. E a cara do Leandro permanece. Gente, mas eu tô quieta, só tô ouvindo. Aí, eu sei que eu falei, pra minha mãe, pra mim, fica aqui, eu vou ali atrás daquela pedra. Mas, Vanessa, aquela pedra, tipo, qualquer um vai atrás. Eu falei, mas eu vou ter que ir. Qualquer coisa, vocês ficam Já era meio na de praia. lado. Já era na praia. E tinha uma pedra meio grande. Eu falei, não vai ter jeito, é o único lugar que eu tenho. De repente, vocês ficam aqui e avisa, não vai ali. Só que, ao mesmo tempo, era assim, era uma pedra grande, quem descia daqui... ia ver atrás. Diretamente. Então eu tinha que ter um lugar estratégico, um ponto estratégico pra agachar ali e... Que ia ser uma coisa rápida, ia ser um tiro. E aí tiro. Eu sei que eu falei, eu cheguei ali e tinha um pouco de cocô de vaca. Eu falei, não foi só eu que pensei nesse lugar. As vaquinhas já passaram por aqui. Eu sei que eu achei um cantinho, que eu falei, nesse cantinho eu vou conseguir me esconder mais ou menos. Esse jogo tá passando mal. Aqui eu vou conseguir me esconder mais ou menos. De vez em quando eu vi uma pessoa, eu falei, tomara que ela olhe para lá, quem tava ali em cima, vendo de cima. Tomara que minha mãe e minha irmã me ajudem pra ninguém vir pra cá, porque era óbvio a pessoa dar uma passeada por ali. E aí eu falei, vai ter que ser correndo. Encostei ali na pedra, agachei. E assim, foi rápido que eu resolvi minha... Era piriri. Mas eu resolvi rápido. Só que aí tínhamos outro problema. Eu não tinha levado bolsa. Quando Vanessa leva bolsa, Vanessa sempre tem o quê? Um lencinho umedecido, um papelzinho, alguma coisa aqui pra resolver esse tipo de problema. Não tinha levado, porque a gente resolveu não carregar peso. Então, pensei o quê? Que farei eu? Lembrei que tinha parado aonde? Na lojinha de crochê para comprar uma faixinha de cabelo. Então, a minha faixinha de cabelo laranja durou só aquele momento da trilha. Olha. Aí falei, bem, assim, era de crochê, então tive que dar uma dobradinha assim nela. Uma trama bem separada. Era uma trama juntinha, o que me favoreceu. Mas aí me despedi daquela faixa, falei, foi boa a nossa amizade, foi bom enquanto durou. Você tá me salvando aqui, obrigada. Aí dei adeus a faixinha. Deixou lá? Deixei lá. Deixei de presente. De recordação. Uma oferenda de recordação. E aí saí de lá. Óbvio que quando eu voltei, minha mãe e minha irmã não queriam chegar perto de mim. Elas falavam, não encosta.
em mim e me zoavam horrores. Mas, gente, eu fui ali no mar, agachei, fiz assim, limpei um salzinho ali, areia e tal. E, fim, resolvi o meu problema e Aproveitou salvou a o minha dia. vida. E eu aproveitei o dia. Depois disso, a gente tirou foto na pedra, atravessou a pedra, continuou um caminho, a gente atravessou a praia inteirinha e parou pra tomar banho de mar e piscinas naturais. Aí nessa hora dava, né? Porque o mar era muito bravo. Então tinha umas piscinas naturais que a gente conseguia dar aquela aproveitada. Passei o dia inteiro linda, leve, feliz, curtindo. E o meu pai perdeu o passeio, mas aí contei pra ele e falou: tá vendo? Era isso que ia acontecer comigo. Eu falei, mas a gente resolveu o problema, deu tudo certo. E aí o meu perrengue foi resolvido e foi um dia muito incrível. Renderam fotos lindas e deu tudo certo. E a única coisa que eu perdi foi a minha faixinha de crochê. Esse foi um dos meus perrengues emocionantes de cocô. Bom, com isso, acho que a gente pode caminhar pro fim, iniciar o nosso quadro Destranca uma Dica, com a dica Caguem no Mato. Com a dica, levem lenços umedecidos. Essa é uma dica pra vida, gente. Não andem. E agora o álcool ajuda também, né? Sim. Se tivesse um alquinho ali, minha mãe ia me deixar abraçar ela, minha irmã também. Bom, gente, brincadeiras à parte, mas a gente já tá encaminhando mesmo pro início do quadro Destranca uma Dica, que em todo final do episódio a gente indica um passeio, uma música, um filme ou alguma coisa que atravessou a gente nessa semana. E eu posso começar destrancando uma dica. Eu vou destrancar uma pousada que fica em Boiçucanga. Eu amo Boiçucanga, é minha praia favorita. E eu descobri uma pousada muito perto da praia, com um preço bom. Enfim, eu gostei de ficar lá, que é a pousada Quintal da Barra. Ela fica a 50 metros da praia e tá no canto mais delicioso de Boiçucanga, que eu elegi como o melhor canto de Boiçucanga. Segundo o guia Suzana. Sim! Essa é a minha dica da semana e eu quero contar um perrengue que aconteceu em Boiçucanga só pra fechar, que é um perrengue rápido. Eu fui pra Boiçucanga com a minha amiga, Ana Clara. Foi quando eu conheci lá. E foi uma viagem com alguns perrengues também, mas tem um em especial que foi: a Ana Clara esqueceu o RG. E a gente tava viajando pela primeira vez sozinhas, assim, né? Ela é mais nova do que eu e ela esqueceu o RG. Pra ir a gente conseguiu, mas pra voltar a gente foi na rodoviária perguntar e a gente não conseguiria embarcar sem o RG. Então, nessa viagem a gente precisou ir na delegacia fazer um BO pra Ana Clara voltar. Mas valeu muito a pena. Boiçucanga continuou sendo, assim, a melhor praia do mundo e muito marcante, porque a gente viveu umas histórias inesquecíveis. Ficam pro próximo episódio de perrengues e histórias inesquecíveis de viagem. Gente, eu vou destrancar uma dica bem legal, que é o @Ronin Editora, que é o Instagram da editora Ronin, a editora que eu publiquei o meu livro. E por que eu tô dando essa dica? Porque eles dão cursos e no próprio Instagram eles falam sobre o mercado literário, sobre escrita, e muito do que eu utilizo na minha literatura, nos meus escritos, tem a ver com isso que a gente faz aqui no podcast, que é conversar sobre a vida, transformar essas histórias, esses causos em cenas literárias, ou cenas de teatro ou de cinema. Então, a minha dica é @Ronin Editora, para ter várias dicas. Eles fazem lives. O Jairo e o Juan, eles sempre apresentam ali nos stories, eles debatem sobre temas interessantes. E é lógico, tem vários livros muito legais na editora Ronin. A dica que eu vou destrancar essa semana é o documentário da Lady Gaga, que tá na Netflix. É um documentário muito bonito, muito sensível. Mostra ela compondo e gravando o álbum Joanne. É muito pessoal, assim, é muito bonito. Dá pra ver o quanto ela é sensível. É um documentário super, assim, intimista, familiar. É a visão que muitas pessoas têm da Lady Gaga, ser uma pessoa com ultras figurinos e muitas coisas, muitos adereços. Mostra uma Lady Gaga super sem maquiagem, shorts jeans e blusinha na sua casa fazendo um churrasco. É muito incrível. Assista esse documentário. Bom, a dica que eu vou destrancar hoje é, na verdade, pode ser, eu posso indicar esse podcast, que é a Rádio Novelo apresenta, mas eu quero indicar principalmente
um episódio específico que me abalou um pouco. Ele se chama Narradores Não Confiáveis. Então, esse episódio é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a Carol Pires entrevista o cara que é responsável pela criação das fake news, que são espalhadas geralmente durante campanhas eleitorais e coisas afins. E na segunda parte, eles falam sobre histórias de fantasmas e a ausência de assombrações negras nas histórias de terror, nas histórias de fantasma e afins. E são dois momentos muito interessantes e eu acho que vale a pena a gente escutar. E me chocaram bastante. Principalmente os das fake news foram bem assustadores pra mim. Pensar que as coisas são feitas assim. Apesar de que a gente já sabe que isso vai acontecer assim. Mas aí você ouvir a pessoa falando, a pessoa que cria aquilo, falando como ele faz, como ele projeta, como ele cria e como ele dissemina essas histórias mentirosas. Ai, gente, é o que acontece no nosso país. Então, é isso. Escutem e depois comentem, digam o que vocês acharam. É isso. E o nosso episódio está chegando no fim. Muito obrigado vocês que acompanham sempre nossos episódios, todas as semanas. Se vocês querem dar uma dica de tema pra gente conversar aqui, lembrar das histórias, desbloquear memórias, manda lá um direct no @virou-uma-chave. Muito obrigado, pessoal. Um beijo e tchau. Tchau, Tchau! Tchau, gente. Beijo.